Oi, alunos, tudo bem? Essa videoaula é para a gente tratar um pouquinho sobre visualização de dados. O que fazer e o que não fazer quando a gente faz algum tipo de gráfico. Tranquilo? Bom, a primeira coisa que nós vamos começar a pensar é qual é a importância da visualização de dados e da visualização de dados de forma correta. Vamos imaginar o seguinte exemplo, tá? Vocês fazem parte de uma equipe que deve autorizar o lançamento de um foguete na NASA. Para tomar essa decisão, vocês não fizeram os experimentos, vocês vão confiar na equipe de vocês, na equipe que estudou, que fez os testes, e vocês só devem dizer sim ou não para o lançamento do foguete. Daí a equipe que fez todos os estudos veio e apresentou para vocês o seguinte gráfico, com o número de incidentes, ou seja, de vezes que o foguete falhou na decolagem, até em função da temperatura. Então, aqui no eixo Y, nós temos os números de incidentes, e aqui no eixo X, nós temos a temperatura em graus Celsius. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Situação 1. A previsão do tempo para o dia do lançamento do foguete é 0 graus. Vocês autorizariam o lançamento do foguete? Tempo. Tomaram a decisão de vocês? Agora vamos imaginar outro cenário. Não é mais 0 graus o dia que vocês vão lançar um foguete. Vocês vão lançar um foguete num dia em que a previsão do tempo é de 24 graus. Vocês autorizariam o lançamento do foguete? Sim ou não? Tomem sua decisão. Tranquilo? Tomaram a decisão de vocês? Então tá bom. Vamos ver o que realmente aconteceu, porque esse é um caso verídico. Olha só. Em 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu por uma decisão tomada de maneira equivocada. E por que essa decisão foi tomada de maneira equivocada? Verifiquem, olha aqui. Olhem aqui como que eram os dados completos. Esses eram todos os dados completos e não aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Então, aqui estão os históricos de danos nos anéis de vedação em função da temperatura. E vocês sabem por que o gráfico foi apresentado daquela maneira mais resumida? Para caber no slide. Claro que nós estamos falando de 1986, né? Então, estamos falando de um período dos computadores muito primitivos, ainda computadores com pouco desempenho comparado com os de hoje. Mas, enfim, e a partir disso se criou uma vertente chamada importância da visualização de dados e como fazer a visualização de dados de maneira correta. E o principal expoente, o principal autor que falou sobre isso, que entendeu isso, se chama Edward R. Tufte, que ele escreveu esse livro sobre como mostrar dados quantitativos de uma maneira visual, de uma maneira legal. Né? Então, aqui, esse é da onde surgiu a importância da visualização de dados. E hoje a gente entende que a visualização de dados ela é muito importante. Bom, nesse livro, que é de 1982, o Edward Tufte, ele coloca alguns princípios para a excelência dos gráficos. Um dos mais engraçados que eu acho é esse terceiro aqui, ó. Porque como nós estamos falando da década de 80, em que imprimir era muito caro, ele coloca ali, ó, que a excelência gráfica é aquela que dá ao observador o maior número de ideias no menor tempo com o mínimo de tinta no menor espaço. Inclusive, no livro, ele tem uma fórmula matemática para calcular a quantidade de tinta que se gastaria em cada um dos gráficos. Bom, mas tirando essa parte, né, que é o único item, assim, que hoje não se aplica muito, né, porque a maioria dos documentos a gente não imprime mais, ele coloca algumas coisas muito importantes de o que um gráfico bom tem que ter para ser realmente um gráfico bom, para ser algo assim que mostre a informação de uma maneira boa para o visualizador.
Então, ele coloca assim: a excelência gráfica é a apresentação bem desenhada de dados interessantes, uma questão de substância, estatística e desenho. A excelência gráfica consiste de ideias complexas, comunicadas com clareza, precisão e eficiência. E a excelência gráfica é aquela que dá ao observador o maior número de ideias no menor tempo, com o mínimo de tinta no menor espaço. A excelência gráfica é quase sempre multivariada. E a excelência gráfica requer contar a verdade sobre os dados. Esses dois últimos eu acho um dos mais importantes. Primeiro, porque mostrar uma única variável num gráfico é perda de espaço. Então, não faz sentido. E a outra é sempre contar a verdade. Então, ser honesto com os dados, ser honesto com o experimento, é um dos princípios da ciência. Bom, e quando a gente faz um gráfico, uma tabela, o que a gente quer fazer? A gente quer identificar algumas coisas. Que tipo de coisas? Informações ocultas, tendências, anomalias, prever acontecimentos. Isso tudo a visualização gráfica nos fornece. A estatística ela é muito importante, mas olhar para os dados também é muito importante. Então, como apresentar esses dados de maneira gráfica corretamente é muito importante. E existem sim regras para visualização de dados. Conforme for o tipo do dado, é um tipo de gráfico. Os gráficos eles não são aplicáveis a todos os tipos de variáveis. Então, existem variáveis que exigem, né, que requerem um gráfico de um tipo e existem outros dados que requerem gráficos de outros tipos. Bom, quais são os tipos de gráficos que existem? Como vocês podem observar aqui, existem muitos gráficos, cada um destinado a um objetivo diferente. Então, tem os gráficos relacionados à comparação, ao estabelecimento de relações, à composição dos dados e à distribuição dos dados. Com toda essa quantidade de gráficos, é fácil se enganar e cometer algum equívoco na hora de apresentar esses dados de maneira visual. Então, agora, nos próximos slides, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que não fazer na hora de apresentar um gráfico. Bom, esse primeiro gráfico, ele está mostrando, então, uma informação, certo? Vou deixar um tempinho para vocês elencarem o que tem de errado nesse gráfico. Por que eu preciso ter um gráfico de 3 dimensões? Bom, outra coisa, as linhas de fundo. As linhas de fundo vocês devem eliminar. Não deve existir linhas de fundo nos gráficos de vocês. Outra coisa, os eixos, eles devem estar sempre identificados. Tá? O que é isso aqui? Esse valor é um valor monetário, é um valor de itens vendidos, a gente não sabe. Aqui deveria estar escrito que são, então, os continentes. Outra coisa, barra aqui ao redor. Não se coloca linha ao redor das barras. Tá? Um gráfico, ele deve ser autoexplicativo. A gente tem que olhar para ele e entender o que ele está querendo nos dizer aqui. Aqui ele deixa muito a desejar. Essa legenda não vai aqui do lado. Isso aqui é a identificação do eixo X, América, Ásia, Europa. Essa identificação aqui em cima não vai, a gente não precisa, porque quando a gente apresenta um gráfico em um artigo científico, em um TCC, em um trabalho, aqui embaixo vai escrito figura 1, quantidade de vendas nos diferentes continentes de atuação da empresa, por exemplo. Então, isso aqui não precisa. Ainda mais assim, resumido desse jeito. E conforme o autor, da onde eu tirei essa informação, aqui nós temos tudo que falta no gráfico.
Então, vocês lembram que uma das coisas que eu disse era que o gráfico, para ser excelente, né, para apresentar excelência visual, ele tinha que ser multivariado. Aqui nós temos duas variáveis, que é os continentes e a quantidade de vendas. Mas nós poderíamos ter outras variáveis também. Então, aqui nós já temos um gráfico ruim visualmente. Em vez de nós apresentarmos esses dados de maneira visual, de uma maneira gráfica, a gente poderia apresentar eles no formato de tabela. Vejam que uma tabela aqui, ela é muito mais adequada do que aquele desenho horroroso ali em cima. Todas as informações que aqui foram elencadas como faltantes, aqui elas estão apresentadas. Bom, vamos falar dos gráficos de pizza. Os gráficos de pizza, eles devem ser evitados ao máximo, eles são horríveis. Tá? O que tem de errado no gráfico de pizza? Ele não vai ser multivariado. A gente só consegue apresentar uma única variável no gráfico de pizza. Tá, mas eu gosto do gráfico de pizza, eu quero usar. Tá, usa, mas assim, só pode usar se no máximo ele tiver 5 fatias de pizza. Se ele tiver mais de 5 fatias, como é o caso que nós temos aqui, ele não deve ser apresentado. 3D, nem pensar. Então, em vez de nós apresentarmos um gráfico de pizza assim, olha que bonito que fica um gráfico de barras aqui. Aqui, nós temos muito mais informação do que esse gráfico de pizza aqui. E esse caso aqui, as vendas da empresa estão crescendo de maneira exponencial ou elas estão estagnadas? Se a gente olhar esse recorte aqui, são os mesmos dados. Esse recorte aqui, nós estamos falando de 19,48 a 19,55. Então, aqui nós temos um recorte muito específico. Aqui, nós temos uma visão do todo. Então, esse incremento aqui, ele é um incremento bem baixinho. Quando a gente olha assim, parece que tem muitas vendas, é muita coisa, quando na verdade não. Então, essa é a importância também de representar corretamente os eixos. Nesse recorte, nós não estamos falando a verdade sobre os dados, nós estamos mascarando os dados, nós estamos enganando o visualizador dos nossos dados. Bom, aqui de novo um gráfico de barras inserindo 3 variáveis. Como ele inseriu 3 variáveis, que o pesquisador fez? Colocou em 3 dimensões, né? Então, aqui nós temos o valor monetário, aqui nós temos as empresas, né? Os produtos, e aqui nós temos a região onde eles estão. Mas deem uma olhada no horroroso que é esse gráfico de 3 dimensões com 3 variáveis. Nós podemos apresentar 3 variáveis em 2 dimensões, como nós temos aqui.